Estamos de volta aqui conversando sobre os 23 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossos convidados são a secretária executiva da SEAS Amazonas, Graça Prola, o conselheiro tutelar e coordenador do Conselho Tutelar da Zona Leste 2, Derli Alves, e também a participação especial da Emily Lira, do Portal Amazônia. Emily, você não ficou muito satisfeita nessa questão do canal para denúncia. Exatamente. E gostaria até de fazer sugestões. Eu queria te deixar à vontade. Claro, então, a sugestão que a gente tem é que, como a gente trabalha com internet, a gente é especializado nisso, o Portal Amazônia está aí com todas as notícias da região amazônica pela internet, a gente sabe, a gente recebe notícias todos os dias de crimes na internet, mídia, nas mídias sociais. O jovem, o adolescente, ele está 24 horas na internet. Então, o que fica para a gente é uma situação de como esse público que está lá consegue se orientar, consegue denunciar, né, qualquer tipo de situação que vá ferir a cidadania de uma criança e de um adolescente. E por que, se ainda há alguma, se já há alguma política pública voltada para isso? Doutora Graça Prola. Olha, eu penso que nessa área, igual como era a televisão há tempos atrás, era uma responsabilidade nossa, da família, de controlar o acesso ou orientar quanto a esses acessos que os meninos e as meninas tinham antes na televisão, que era o nosso único meio, vamos dizer, às vezes até de entretenimento, e hoje na questão da internet, né? Não temos nenhum serviço, nem caracterizadamente de prevenção, nem mesmo de punição desses crimes. Eles são arrolados como crimes comuns, né, dentro das delegacias de polícia, seguindo o rito normal dos procedimentos criminais. Agora, é verdadeiro que dentro das mídias sociais, da internet de um modo geral, os crimes, especialmente de pornografia, eles são absolutamente verdadeiros. O que é o crime de pornografia? São as imagens de crianças e adolescentes veiculadas de forma obscena, né, para causar prazer a quem faz uso dela. Agora, como que isso chega na autoridade policial? Não tem como. Já tivemos casos aqui em Manaus mesmo, né, já denunciados. Até de professor universitário. De professor universitário, que usava, né, da internet para veicular fotografias, às vezes, das suas próprias namoradas, né, em situações, em posições eróticas ou obscenas, para poder, com aquilo ali, auferir algum lucro, algum dinheiro. Então, na verdade, hoje ainda, e até mesmo esses o tráfico, crimes são crimes, né? além do tráfico, exatamente. Fazer books das meninas e tal. Então, na verdade, isso ainda hoje, é trabalhado dentro da compreensão do crime comum. Então, ele vai, no caso, para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente ou para aos DIPs, né, situados aí, que são 20, né, nas zonas da cidade. Doutora Graça Não Prola. há nenhum programa preventivo nesse sentido, a não ser o alerta que as escolas e as famílias vêm fazendo. O pedófilo é um criminoso ou é um doente? Olha, de acordo com os especialistas, ele é um doente que pratica crimes. Porque qual é a característica da pedofilia? É o interesse sexual, o desejo sexual manifestado para crianças a partir de 12 anos para baixo. É uma idade que é discutível ainda, os psicólogos, alguns terapeutas indicam que é de 6 anos para baixo, outros dizem que é de 12 anos para baixo. Mas é especialmente o interesse, o desejo sexual manifestado somente para crianças. E pelo comum, o pedófilo não denuncia nenhum distúrbio na sua convivência com o restante da sociedade. Não sei, Derli, se você já identificou algum caso de pessoas lá na Zona Leste que têm essa prática corrente e muitas vezes o que é mais entristecedor é que ele está dentro do circuito familiar. Ele está muito próximo da criança, né? A gente percebe que a violência contra a criança são poucos os casos que estão fora dentro do circuito familiar, da relação da família com a criança, o vizinho ou outros.
a gente percebe muito bem o tio, o padrasto, o namorado da mamãe, não é verdade? E assim por diante, são aqueles que mais fazem tanto a violência contra a criança quanto o crime da pedofilia. Na verdade, não tem como confundir. Muitas vezes os crimes sexuais, e aqui especialmente aqueles da categoria do abuso sexual, que é o estupro, é o incesto, é o voyeurismo, aquele que se presume violência, via de regra é cometido no ambiente doméstico e o autor é sempre da relação familiar, o que não significa muitas vezes pedofilia. Eu lembro que pedofilia é o interesse e o desejo manifestado sempre, só por criança com essa idade abaixo de 12 anos. Os crimes sexuais que são cometidos por essas pessoas mais velhas com crianças não significa muitas vezes pedofilia, porque ele tem o interesse por mulheres mais velhas ou homens, né, mas de repente numa circunstância, né, porque ficou sozinho com a criança, porque está naquele momento sentindo um interesse sexual, um tesão, né, ou uma vontade, a sua libido manifesta isso, ele pega a vítima que é mais próximo, que está próximo dele. Outros fazem não só esse crime, cometem esse crime de forma pontual, mas muitas vezes eles vêm violentando por anos, né, uma filha de 12 anos, uma outra filha que já passou dos 15, etc. Então a gente não tem como confundir pedofilia com a violência sexual que é efetivamente cometida. Muitas vezes o pedófilo nem está dentro de casa. Muitas vezes ele é um amigo da família. Se apropria, né? de linguagens para seduzir as crianças por meio das mídias sociais. Inclusive das mídias sociais. Exatamente. Ele se apropria de discurso como se ele também fosse uma criança, para justamente se aproximar da criança. E adquirir confiança, né? Ele adquire confiança. Ele tem a mesma linguagem e aí dá o bote quando provoca o encontro com a criança. Exatamente. Agora, Derli, lá no Conselho Tutelar da Zona Leste 2, muita gente procura vocês simplesmente para o aconselhamento? Muito. Para orientar, né? Temos muitos casos de mães, como a doutora Graça estava falando agora há pouco. Se posso chamar de doutora, né? Não, é Graça mesmo. Então, assim, muitas orientações, tipo, no caso do registro do nascimento, né? Muita situação de guarda. Conselheiro, como que eu faço, né? Ele não quer assumir essas coisas. Então, assim, a gente vai mostrando a forma legal, né? É muita orientação, muitas realmente acontecem nesse sentido, como você perguntou. Muito obrigado. Eu queria agradecer a participação da Emily, do Portal Amazônia. Claro. Quero agradecer também a participação do Derli Alves, coordenador do Conselho Tutelar, e da assistente social e secretária executiva da SES Amazonas, doutora Graça Prola, nesse nosso Amazônia em Debate, que discutiu aqui os 23 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradecer também o empenho da nossa produtora, a Thalita Salles. Boa noite para todos vocês, eu sou o Elias Emanuel e até a próxima terça-feira.